Que alegria reencontrar você nesse dia maravilhoso. Hoje é dia de estreia. Temos estreia aqui no podcast Oro, podcast que você pode ver no nosso canal do YouTube, mas também você pode ver no nosso Instagram, Oro Produções e Eventos. Procura a gente nas nossas redes sociais. Você também pode olhar no nosso site www.oro.net.br. De novo, www.oro.net.br. Hoje eu aqui numa noite especial. Bom, comigo aqui pilotando essa nave, o meu amigo, meu sócio, meu irmão, Douglas Muniz. Seja bem-vindo, Douglas. É um prazer estar aqui hoje. É uma alegria imensa, graças a Deus, concretizando o nosso grande projeto que veio a partir de uma grande amizade de mais de 20 anos, padre. Glória a Deus. O nosso primeiro podcast Oro, vai ser imperdível. O nosso grande amigo aqui, Padre Marlon. Então, hoje vai ser uma experiência única na vida de cada um. E que maravilha, né, Douglas? Nós estamos pensando nesse podcast desde janeiro. Tantas coisas que pensamos, planejamos, combinamos com a Adriana Arides, combinamos com o Dunga, combinamos com o Eugênio. Sim. Coube a Deus a decisão desse dia maravilhoso com uma pessoa que eu sou fã, que eu acompanho há muito tempo, que eu toquei no quê? Na missa. Na primeira comunhão do padre. Essa informação é quente, é muito quente. Muito quente. Guarda essa. Seja bem-vindo, meu querido irmão, Padre Marlon Múcio. Eu estou feliz demais da conta. Eu tenho um professor que se chama Luiz Henrique. E quando a aula foi muito boa e os colegas participaram e ele sente que fluiu bem legal, ele diz assim, gente, foi inenarrável. Então eu quero dizer assim que a minha alegria em acolher, gente, olha só o estúdio desta noite, é aqui no meu quarto, a cama. Estou na cama e sobre a cama está a minha mesa que foi preparada há alguns anos já para ser altar e olha, deu certinho com o podcast. Um altar, pensa nem o podcast no altar. Podcast no altar. Olha, reparem como tudo concorre para o bem dos que são de Deus, dos que amam a Deus, e que a gente só vê uma coisa, Deus já vê lá na frente. Ele sabia que essa mesa, esse altar, haveria de ser uma mesa de podcast. Biscuit, sou seu fãzaço. Obrigado porque... É recíproco. Obrigado por ter tocado na minha primeira comunhão. Eu vou falar que foi na hora que eu nasci, né, gente? Que não pega bem. Primeira comunhão tá melhor, vai. E o Douglas, esse menino também incrível, que tem uma bagagem fantástica, gente. Olha, podcast Oro, e eu desejo que a noite de hoje, você também que vai assistir em outros momentos do dia, seja um momento que desperte em você, meu irmão, minha irmã, um desejo profundo de Deus, um desejo profundo de oração, tá bom? Então, muito obrigado pela sua audiência, Douglas, Biscuit, Nato, toda a equipe aí da Oro Produções, muito obrigado pelo carinho, pela oportunidade e por virem até aqui e fazerem um estúdio itinerante por causa de mim. Alegria imensa, padre. Eu gostaria, padre, de já nesse início, lembrar do nosso podcast. Nosso podcast tem o slogan Virando o Jogo. Quando a gente quer virar o jogo, seja em qual for a situação, um casamento, num emprego, em tantas situações, nós precisamos correr e aprender com quem sabe virar o jogo. Não adianta ficar procurando quem está sendo derrotado, quem está para aprender. Então, com maior alegria, eu sei que o senhor tem sido um evangelizador tremendo na situação que o senhor está vivendo. Então, eu estou aqui também para aprender. Eu tenho certeza que o Douglas, o Nato, todo mundo está assistindo. Meu Deus do céu. Quer virar o jogo? Aprende aqui com esse jogador. Eu adorei, gente. Eu adorei esse slogan. Slogan, você falou. Isso. Virando o jogo.
Se eles não tivessem me contado, eu já tinha pegado para mim esse slogan. Mas eu adorei. Maravilha. Padre, vamos saber um pouquinho da sua vida? Let's go. Vamos lá no início. Onde que o senhor nasceu? Como é que foi a sua infância? Conta um pouquinho aí do início do Padre Marlon. Eu nasci em Carmo da Mata, Minas Gerais. É mineiro. Uai. São Lourenço, sou mineiro também. E São Lourenço? Linda, daquelas águas termais. Isso, Bebi de todas. Cidade das águas. Tá vendo? Das águas termais, gente. Atenção, hein? Você sabe que eu sou Recorta, né? Mas vamos lá. Verdade. Só que eu conheço o Biscoito, já morou em umas 15 cidades. Agora que eu tô descobrindo quem morou aqui é de Minas. Olha, eu nasci então em Carmo da Mata, Minas Gerais, na minha amada Minas. É uma cidade pequenina de 11 mil habitantes. Fica no centro-oeste mineiro. A cidade maior próxima dali é Divinópolis. Sim. Eu nasci no dia 9 de abril de 1973. Nasci no finalzinho nasci em plena quaresma, melhor dizendo, e fui batizado no dia 22 de abril daquele ano, domingo de Páscoa, de tal maneira que eu sou padre, aleluia. Então eu glorifico a Deus porque quanto mais a carroça anda... Sim. E, gente, vocês lembram do Aladim? Claro que sim, eita! Você fez a trilha sonora do filme do Aladim, não foi, filho? Mas, o senhor não vai acreditar. Você sabe que dia que eu nasci? 4 de março de 73. Eu nasci um mês antes do senhor. Ah, não acredito. Nós somos quase gêmeos. A minha carequinha da mesma. Gente, reparem como nós somos parecidos, hein? Reparem essa. Olha o óculos. Quando o senhor falou, eu falei, meu Deus. Digamos que você só está um pouquinho diferente por conta do trabalho da inteligência artificial. Assim, Photoshop resolve qualquer problema. Resolvido. E aí, você se lembra então do Aladim? Claro que sim. O que voava do Aladim? Tapete. O tapete. Gente, essa cama que voa. Não, essa aqui voa mesmo. Essa cama voa. Essa voa mesmo. Então eu creio firmemente naquilo que o rei Davi cantou no Salmo 138, o mais longo da Bíblia. Vós me tecestes com maestria no ventre de minha mãe. E aí, quando o Monsenhor Jonas Abib musicou o Salmo 138, ele colocou algumas palavras que eu acho linda. Bom, eu vou me arriscar a cantar, não sou cantor, não sou padre cantor. Eu deveria ter trazido o teclado pra gente já formar uma dupla agora. Eu não entendo de tom. As boas ideias. Já temos empresário. As boas ideias saem das boas resenhas. Eu acredito nas boas resenhas. Eu acredito. As boas resenhas saem excelentes ideias e cura muitas enfermidades. Muitas enfermidades, muitas feridas, muitos traumas. O Padre de Grandes, que Deus o tenha, ele interceda por nós, um dos maiores ministros de cura e libertação da nossa amada igreja, ele dizia que às vezes há mais cura no cafezinho que é servido ali no retiro do que no momento de oração do retiro. Verdade. Que a pessoa está solta, não está apreensiva, ela está leve, está tranquila, está brincando, né? O momento de partilha é muito importante, né, padre? Eu amo partilha. Eu tenho esse podcast com uma partilha. Eu amo. Aqui para mim está sendo uma partilha, assim, e conservem isso, porque isso é muito de Deus. No mundo que nós estamos vivendo, olhar no olho, viu, meu irmão, minha irmã? Olhar no seu olho, abrir o coração, partilhar a vida, isso se torna quase que um luxo nos dias de hoje. Meu Deus. Mas a gente tem que fazer isso. Mas aí... nós vamos entrar nesse assunto. O Monsenhor Jonas musicou assim: que maravilha, meu Senhor, sou eu. Para onde irei? Para onde irei? Mas eu gosto daquele trechinho. Que maravilha, meu Senhor, sou eu. Então eu creio, como os profetas,
Isaías, por exemplo, que o Senhor já tinha um plano para mim. E eu agora estou com 50 anos. Bom, o bispo já deu a deixa também. 50. Somos cinquentinhas, não cinquentões. E aí eu creio que eu nasci para uma missão. Eu nasci com uma missão. Douglas também, Biscuit também, Nato também, você também. Não existe gente no mundo que seja um cocheiro de Deus. Deus estava lá criando, na fábrica da criação, entre aspas, fábrica. De repente Deus cochilou, nasceu você. É mole. E o legal, assim, padre, que já entrando no slogan nosso, se você tá aí agora achando que você não vale nada, porque alguém te disse que você não vale nada, porque alguém te diminuiu, porque alguém te jogou para baixo, vira esse jogo, olha aí, ouve essa palavra, como é que é, padre? Glória a Deus! Glória a Deus, como é que é, padre? Então, todo mundo nasceu com um propósito. Ô, padre, porque hoje a gente... Deus, quando a gente nasce, já nasce carimbado já com a missão, né? Nós estávamos conversando aqui nos bastidores, né? Eu acabei passando um testemunho para o senhor, né? Do que aconteceu com meu tio, né? Então, a gente acha que pode estar tudo perdido, mas Deus vai lá e resgata e tem um propósito para a gente, né? Toda pessoa já nasce com uma missão. Toda vida tem um propósito, inclusive o sofrimento da pessoa. E aí eu gosto muito de Viktor Frankl, que é o pai fundador da logoterapia, a terceira escola vienense de psicoterapia. Eu tenho estudado bastante Viktor Frankl, e ele fala... toda vida tem sentido. Não há vida alguma que não tenha sentido, que não tenha porquê. E aí eu me lembro de Monsenhor Jonas Abib, o nosso santinho, que rogue por nós. Ele dizia, maravilha não é realizar o seu sonho, é realizar o sonho de Deus. Então, quando você realiza o sonho de Deus, é aí que você é realizado. Você pode ter muito dinheiro, pode ter fama, prestígio, pode ter milhões de seguidores na internet. Se você não realiza o sonho de Deus, sua vida é um pesadelo e você torna a vida do outro um pesadelo. Padre, nós passamos a vida correndo atrás de coisas. Dinheiro, fama, status... Só acho que a nossa vida tem que ser perseguir o sonho de Deus, perseguir o propósito, que todo o resto vem por acréscimo. Exatamente, Biscuit. A pessoa, volta a Viktor Frankl, a pessoa que busca a felicidade não vai encontrá-la, ele disse. Quem busca o sucesso e fica naquela loucura, naquela neurose pelo sucesso, não vai ter sucesso. Então Victor diz assim, eu acho isso fantástico. A felicidade e o sucesso são o efeito colateral de uma vida dedicada a outra vida. Que maravilha. É como está no Evangelho. Nosso Senhor Jesus Cristo disse, quem conservar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. Depois, foi a mim que o fizestes, dar de comer, dar de beber, bom conselho, oração. Então, quanto mais você se dedica ao outro, quanto mais você sai de si. A palavra existência vem do grego existere, significa sair de si. Quanto mais você sai de si e vai ao encontro do outro, quanto mais você tem uma pessoa para cuidar, um amor para amar, uma causa para viver, você suporta tudo. Aí é Nietzsche que eu vou falar agora, o filósofo Nietzsche. Quem tem por que viver, suporta qualquer como viver. Por que eu não morro, gente? Não é só porque eu sou teimoso. Por que eu não morro? Não é só porque eu vivo em oração e
E vocês oram por mim? Oro Produções, hein, gente? Podcast Oro, hein? Ah, olha lá. Linkados na oração, gente. Assista o podcast em oração, hein? Então, não é só porque eu oro e muita gente ora. Eu faço sacrifício e muita gente também. Não é só porque eu tomo 281 comprimidos por dia. 281? Oh, meu. Hoje, graças a Deus, como a quantidade foi se tornando estratosférica, os médicos acharam um meio de me mandar uma boa parte líquida. Porque tem alguns medicamentos que são para a minha doença rara. E se eu não tomar, eu paro. Os músculos param. Então, não é só por causa disso. Não é só porque eu tenho 24 horas por dia, 7 dias da semana, no mínimo um profissional da saúde no meu quarto. Não é por isso só. Eu estou vivo porque eu tenho por que viver. Eu não morri ainda. Não é só por milagre de Deus. Opa! Grandiosíssimo milagre. A vida de todos nós é um milagre. Mas eu estou vivo porque eu tenho uma causa, um propósito. Eu estou na cama, mas eu estou construindo um hospital, gente. Com a graça de Deus e a ajuda de muita gente. Eu estou na cama, acabou de sair o meu 40º livro. O que fazer com os limões que a vida te dá. Eu estou na cama, mas estou pensando lá nos rapazes, a quem eu ajudo para recuperação da dependência química, naqueles que a gente alimenta no restaurante Bom Prato. O ministério do senhor também. A evangelização, estritamente falando, nos moradores de rua, situação de rua. Eu não tenho tempo para morrer. Oh, que maravilha. E, inclusive, eu quero dar aqui em primeiríssima mão, já que este é o primeiro episódio do podcast Oro. Que alegria! Quer dizer que tem novidade? Tem novidade. Meu Deus, eu vou dar em primeiríssima mão uma grande notícia. Vamos lá, padre. Olha, falei pra vocês que teve surpresa. É grande notícia pra mim também, pra nós também. Vamos lá. Segurem. Vamos lá. Eu fui convidado para fazer um filme. Oh, Deus! E o nome do filme é 007. Padre Marlon, sem tempo para morrer. Opa! Ligou com o nosso tema, viu? Ligou com o nosso tema. Faz uma sinopse. Ai, meu Deus do céu. Eu não tenho tempo para morrer, gente. Eu não tenho tempo nem para pecar, graças a Deus. Quem não tem o que fazer, faz o que não deve. Vai caçar trabalho, vai evangelizar, vai adorar o Santíssimo. Meu Deus, vai louvar, vai ajudar o próximo. Vai ajudar, sai dessa. Eu tô na cama, mas eu não vivo na cama. O padre, durante glória. muito tempo, eu precisei, na época do Mensagem Brasil, com o Eugênio Jorge. Ai, que saudade. Ei, eu tenho todos os LPs. Lembra das fitinhas? As fitinhas cassete. As fitinhas cassete. Gente, que saudade. Padre, tá entregando mais um. A gente tá entregando tudo hoje. Eu vou sair daqui com 120 anos. Então você tem que assistir até o fim, depois reassistir e compartilhar, porque, o tempo vai passando e cada hora vem mais uma. Cada hora vem mais um. Tá sendo somado, hein? Tá sendo somado. A idade tá sendo somada. Na época da transição de fita cassete para CD, DVD, essas coisas, e eu tive que passar algumas pregações do Martim Valverde, do Eugênio, do Frei Elias Vela, várias pregações que a gente gravava do De Grandes. Isso. Várias vezes tivemos eventos com ele, Frei Raneiro cantar na mesa, tantos outros. Tive que passar para DVD, para salvar num arquivo mais confiável e tal. E numa das pregações do Martim, eu nunca mais esqueço disso. Ele falava da briga dos cantores em aparecer. Eles querem os palcos, ele quer gravar o CD, ele quer gravar o DVD, ele quer ir pra televisão, não sei o quê. E a gente vive isso na pele. Ele falava assim, quantas pessoas chegam na gente, principalmente a gente como produtor, fala assim, me arruma um lugar pra cantar, me arruma um lugar, eu quero cantar na Canção Nova, eu quero cantar na Rede Vida. E o Martim falava assim, tem gente morrendo porque você não canta em lugar nenhum. Tem gente morrendo nos asilos. Tem gente morrendo nas ruas por causa pela falta da sua voz. Vai cantar, vai evangelizar. Adorei. Não é maravilhoso isso, padre? Inclusive, essa foi uma
resposta maravilhosa do grande Martim. Foi ele que falou. Sim. Do grande Martim. Vamos orar pelo filhinho dele. Vamos orar pelo filho dele. Não é? Mas também eu gosto muito de dizer o seguinte, que só pode ser... Estamos falando de cantores católicos, Sim. ministros de música. Só pode ser cantor de palco quem canta na missa. Porque muita gente quer cantar no palco, mas não canta na missa. Tem que passar por essa escola, né, pai? É uma escola, Douglas. É ali que você é plasmado, você aprende a música certa, na hora certa, do jeitinho certo. Você aprende a não se exceder. Então, a Santa Missa é para todo mundo uma escola. Eu celebro a missa diariamente, há 23 anos de padre, no mínimo uma missa por dia. E há 3 anos e meio, aqui na cama, celebra a Santa Missa. Mas quem quer ir para o palco, primeiro tem que ir para o altar. Eu vejo o Eugênio hoje, já viajei tanto com o Eugênio, tantas vezes fora do Brasil, Estados Unidos, Japão, Europa. Eu não viajei com o Eugênio ainda. Pois é. Então, eu não consigo esquecer que todas as vezes que eu passo ali na igreja de Santa Cecília, em Cruzeiro, eu lembro que foi ali que que eu vi ele cantando nas missas. Que lindo, que lindo. E que ele canta até hoje, assim. Eu moro hoje em frente ao Salesiano, em Cruzeiro, e o filho dele já toca teclado. Então, praticamente, quando ele não está viajando, ele está lá na missa cantando. Então, mais do que tudo, a missa é uma base, é um alicerce que nós católicos... Começa ali, gente. E temos que buscar cada vez mais isso. Tudo vem do altar de Deus. Tudo deve fazer você voltar ao altar de Deus. Se não vem do altar de Deus, joga fora, deleta, bloqueia. Se não leva você de volta para o altar de Deus, sem chance. Inclusive o sofrimento. Inclusive o sofrimento. Olha, pegando esse gancho que o senhor está falando, tem tudo começar no altar, né? Para você ficar, vamos usar um termo mais ficar mais calejado, né? Você saber aonde vai pisar, para isso não subir muitas vezes para a cabeça, né? Porque o sucesso faz, às vezes, a pessoa desvincular do seu propósito, né? E o senhor falou 23 anos de padre, né? Da onde veio, quando que o senhor veio a inspiração de falar, nossa, eu vou seguir o caminho de Deus, o sacerdócio? Foi muito interessante. Douglas Biscuit, você que está nos assistindo, por quê? Eu nasci e antes de chorar disse, vou ser médico. E passei a minha vida inteira pensando que ia ser médico, tinha certeza que ia ser médico, e criancinha, eu já lia os atlas de medicina, e já ia estudando o corpo humano e o mecanismo, a engenharia aqui do corpo e tudo, mas eu fui batizado no Espírito aos 14 anos de idade. Então agora são 36 anos de batismo no Espírito, não é isso? 36 anos de batismo no Espírito. Pronto. Mas ali começou uma grande virada no jogo. Tá bom? Sacou essa? Pega aí. Pega a visão. Pega a visão. Começou ali uma grande virada de jogo. E aos 18 anos, eu estava participando da Santa Missa, e quando voltei para o meu banco para me ajoelhar e fazer ação de graças, Jesus falou no meu coração, Marlon, você vai ser médico sim. E eu fiquei muito feliz, porque eu passei em medicina na USP, só que o Senhor me segurou. Ele disse, você vai ser médico sim, mas de almas. Você vai ser padre. Eu vou contar só para vocês dois. Tá bom? Só entre nós. Vai ficar aqui. Fica aqui, falando aqui, fica aqui. Quando Jesus me disse isso, vocês imaginam o que eu falei para ele? Tô começando a imaginar aí. Pense, diga. Eu acho que você deve ter tido uma briguinha com ele, não teve, não?
Tive uma briguinha com ele? Exatamente. Eu fiquei 6 meses brigado com Jesus. Eu ia perguntar isso no outro momento, mas que legal. Que legal você ter Olha falado a isso. petulância humana. Isso porque coroinha desde os 7 anos de idade, batizado no Espírito aos 14. Olha a petulância humana. Virei para Jesus na hora, na lata, igualzinho Santa Teresa d'Ávila. Virei para Jesus e disse: eu já te faço muito. Procure quem não tem o que fazer. Olha, acreditem, eu falei isso para Jesus. Meu Deus, fiquei 6 meses brigado com ele. Eu já fiz pior, mas tudo bem. Sério? Já. Então eu vou chamar você pro meu podcast para você contar. Pode deixar. E aí, depois que eu aceitei, a corda estoura pro lado mais fraco. A luta foi desigual. O Senhor me seduziu, eu me deixei seduzir. Depois de 6 meses eu contei para os meus pais, aí eles é que não aceitavam. Aí foi outra luta. Foi a outra luta. Mais 6 meses de briga com seus pais, Jesus passou uns 2 anos brigando. Aí eu contei pra minha tia brigou pra você, não dá. Não, aí foi mais rapidinho. E o papai disse pra mim uma vez não, logo que eu dei a notícia, ficou 2 semanas sem falar comigo, logo me chamou e disse: você pode ser tudo nesta vida, menos padre. Meu Deus. E eles choravam, mas logo aceitaram. E desde a primeira hora são os meus maiores aliados na evangelização. Eu sou um padre que evangeliza com a família, de sangue e no sangue. De sangue e no sangue. Porque tem a comunidade de Missão Six Santos, eu sou membro dela. Sim. Mas aí eles aceitaram e meus pais têm uma alma sacerdotal. Graças a Deus. A gente viu no... E meu irmão também. E minha sobrinha também. Aliás, eu queria dizer que aqui é a casa deles, né? Ou não? Moramos juntos. Aqui a família está unida, o seu irmão, os seus pais. Quero agradecer muito, 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 pastor. Nos recebeu, eles receberam com o maior carinho. Aqui em casa é assim. Esse quarto, gente, é quarto, é UTI e é capela. E agora é estúdio de podcast também. Pronto, entendeu? Então tudo acontece aqui. É uma família abnegada, que não mede esforços, ora. Graças a Deus, o Senhor nos sequestrou e eu deixei. Não quero que ninguém pague o sequestro. Padre, o senhor falou um negócio agora da sua briga. Eu ia fazer uma pergunta para o senhor. Está aqui para fazer uma pergunta para o senhor. Quando o senhor descobriu a sua doença, o senhor brigou com Deus? Não, de jeito nenhum. Então, eu nunca briguei com Jesus, fiquei de mal, perguntei por quê? Por que agora? Por que comigo? Nunca, mas gente, nunca murmurei, não, graças a Deus. Olha, eu glorifico a Deus, que é muito mais a graça dele agindo em mim do que esforço meu. São Paulo disse, escrevendo aos Coríntios, a graça de Deus em mim não tem sido em vão. Não tem sido estéril. E eu tenho trabalhado muito, e mais do que todos eles. Ele estava falando dos apóstolos, né? Então, eu nunca briguei. Eu nasci com a doença, é uma doença genética, chama-se RTD, deficiência do transportador de riboflavina, ou síndrome de Brown-Vialetto-Van Leer. Aqui no Brasil somos 15 casos diagnosticados. No mundo, 350. É um caso para cada 1 milhão de pessoas, né? E a doença vai pegando os músculos nossos, de maneira especial o músculo da respiração, por isso eu sou traqueostomizado, uso respiração mecânica 24 horas por dia, pego os músculos da audição, da visão, da fala, da deglução, mastigação e da locomoção. Só isso. Só isso. Não precisa de mais nada. Mas né? nada, pode parar por aí. Eu uso CPAP e já fico... Você tem apneia? Eu tenho apneia. Eu também. Todo mundo que tem RTD tem apneia. Mas você não tem a minha doença rara, não. Fique tranquilo. Mas a apneia eu tenho. Mas o senhor descobriu quando?
Então, quando eu nasci, muito doentinho, só chorava, ferida da cabeça aos pés. Sério, padre? Quase parti, foi uma loucura. Aos 7 anos de idade, eu comecei as minhas cirurgias, foram 14 até agora. E aos 7 anos, então era escola, tudo aquilo, coroinha, eu não queria brincar com os amiguinhos na rua. Naquela época se brincava na rua. Oxi. Não queria brincar na rua, não gostava de fazer educação física, porque eu ficava muito cansado. Todo mundo que tem doença rara tem fadiga crônica. Vocês, quando trabalham, ficam cansados. Sim. Eu não preciso trabalhar para ficar cansado. Então, glorifiquem a Deus se vocês, quando trabalham, ficam cansados. Agora, a alegria de ver o senhor que o senhor trabalha cansado ou não. Eu com gosto- fadiga ou não. Aquela música barca, aquele versinho em especial. Meu cansaço, a outros descanse. Descansa. Então, ali aos 7 não queria fazer educação física, brincar. Aos 14, trabalhando no banco, fui bancário dos 14 aos 20. Saí do banco numa sexta-feira, na segunda entrei no seminário. Entrei no banco office boy, saí como subgerente. Com 20 anos, para a glória de Deus. E aí, no banco, eu não comia a marmita que a mamãe fazia para mim, a mamãe Carminha. Sim. Que eu dizia, me cansa mastigar, me cansa engolir. Ninguém nunca viu o problema. Mas até então, o senhor não sabia. Não, Aos 20 anos, eu descobri faz só 4 anos que eu tenho essa doença. Depois, quando aos 27 fui ordenado padre, eu dormia na frente do penitente. Ele ia se confessar, eu começava a ouvir a confissão, eu dormia. Meu Deus. Pra quem tem bastante pecado é bom, né, padre? Para quem gosta de confessar com o padre surdo que dorme, é ótimo. O padre dormiu, falou, tô beleza, tô bem, tô tranquilo. Dormia no banheiro, sentado na privada, dormia no ônibus, perdia o ponto, não é? Então, aí a gente começou a falar, peraí, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Começamos a fazer uma investigação. Nada se descobria. Porque aí teve que mandar meus exames para os Estados Unidos. E aí meu médico foi para lá, pesquisou, foi a um congresso e chegou com os resultados clínicos e laboratoriais e com a discussão do meu caso com os colegas lá. E ele disse, o senhor tem essa doença. Mas faz, então, 4 anos que se fechou o diagnóstico. Eu recebi 6 diagnósticos anteriores, errôneos, portanto. Sim. Era medicado para algo que eu não precisava. Sim. E há 4 anos estou sendo medicado com um remédio próprio para minha doença. Não é bem próprio, é o que se tem hoje. Uhum. Então, padre, 46 anos da sua vida, o senhor teve uma doença que o senhor não tinha ideia o que era. E isso foi maravilhoso, Biscuit. Sabe Pois por quê? Eu fico imaginando. Se eu soubesse que era impossível, ter feito o que eu fiz, ter ido onde eu fui, ter sido o que eu fui, eu não teria feito. Evangelizado no Brasil e no mundo. Você já foi pregar com certeza em vários outros países? Eu estava no auge do meu ministério, aos 40 anos de idade, quase 40 livros publicados, pregando o evangelho em 10 nações, quando aí a doença começou a pegar pesado. E Jesus me tirou tudo, inclusive a dignidade. Sim. Quantos meses na UTI, as enfermeiras me dando banho no leito, me limpando, sonda para fazer xixi, para fazer cocô, babando, não conseguia comer, sonda para comer na barriga, gastrostomia, alimentação integral. Então o Senhor me permitiu sair das obras dele para que eu ficasse com ele, o Senhor das obras. Que maravilha de testemunho. Voltando ao que o senhor falou, né? Mas sempre, acho que o senhor tira isso como propósito, uma experiência, né? Sempre tendo algo a mais lá na frente, né? Se o senhor não, como eu vou dizer, não tivesse
estivesse passando por isso, como é que eu vou dizer? Estivesse passando por isso, não, talvez não estaria atingindo e salvando muitas almas hoje de depressão, de ansiedade, porque De ingratidão pela vida, de inércia perante os obstáculos, Os obstáculos tão menores, né? são menores. de comodismo com a vida. Padre, hoje eu vejo, eu tenho 38 anos, hoje eu vejo... Você não é quase gêmeo meu. Não, Só o biscoito. só o biscoito. A Irmandade está pro lado de cá. Tá, né? Você é no mínimo nosso sobrinho. Exatamente. Já na suma, já tá com 90. Olha esse podcast. Até o final, eu vou sair com vocês 120. fazem as Vou sair... contas e comenta aí embaixo aí nos comentários quantos anos o biscoito tem. Mas hoje eu vejo que tá muito mudado, a família tá se rompendo muito fácil. A gente vê muita a depressão, a ansiedade na família. Eu tenho 38 anos, até hoje meus pais, eu peço bênção, eu beijo a mão deles, entendeu? Senhor, senhora. Hoje você vê a situação do mundo, o filho gritando com o pai, batendo no pai. Respeito zero. Respeito zero. Isso a gente vê que hoje está cada dia mais difícil você estar criando o filho. Eu queria até destacar, Douglas, olha quem chegou, você acabou de falar. Mamãe Carminha, minha fiel escudeira. Tudo bem? Oi, dona Carminha. O podcast está maravilhoso. Eu tô contando cada coisa aqui Cada fato. que eu nunca Inclusive, contei em sobre a nenhum senhora. podcast. Inclusive sobre a senhora, viu, dona? Senhora. Tá virando pau. Depois você vai ter que assistir, mamãe Carminha, para saber. O Compartilhar pessoal, com todas as amigas. com as amigas todas. O pessoal daqui tá doido para saber. Sim. Mas olha a maravilha que a senhora criou. Gente, ao vivo, Que a dona Carminha chegou aqui, maravilha, mãe do meu padre. Senhor, Vem cá pra senhora eu. aparecer. Para onde? Vem cá pra senhora aparecer. Para onde? Vem cá pra senhora aparecer, vem cá. Tá tímida? Mas aí, Douglas. Você estava falando da família. Estou falando da família. Então, hoje eu vejo que a família está cada vez se acabando. Perdeu a mão. Perdeu a mão. Perdeu a mão. Então, eu vejo. Tenho 38 anos, tenho 2 filhinhos, tenho o Arthur, a Maria, é uma benção na minha vida, é uma benção. Eu vejo que hoje a gente tem que ter muita cautela, saber orientar, saber o que falar, porque as perdições externas são muito mais fortes. Modismos, ideologias, Exatamente. mundanismos, relativismos. Exatamente, padre. A internet, lógico, muita coisa boa, né? Olha só, o podcast hoje, aprendendo muita coisa. Eu tô aqui, tem hora que o senhor tá falando que eu tô babando, que eu tô um fã, entendeu? Que acompanha. Mas eu é que tô tietando vocês dois. Nós somos da mesma idade, padre. Não... Mas eu queria saber do senhor, o que o senhor acha disso, o que o senhor espera para o futuro, o que o senhor acha que a família, o que ela vai se concretizar na frente, ela vai ter O seu lugar, o seu espaço, né? O que o senhor acha desse tema? Filho, você pega para mim, por favor, o álcool gel, que eu tive que fazer uma limpeza técnica aqui. Sim. Então, olha. Bastidor. A irmã Lúcia de Fátima disse que a última batalha de Satanás contra Deus será contra o matrimônio e a família. Então, a família é projeto de Deus. Eu digo, a família não é um projeto de Deus. Ela é o projeto de Deus para a humanidade. Deus quis, por meio da família, santificar o mundo.
Se família não fosse coisa boa, Deus não teria, o Pai não teria dado uma para o seu filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, nós precisamos acreditar, precisamos pensar o seguinte: todos nós precisamos ter valores, virtudes e valores inegociáveis. Um dos valores inegociáveis é a família. Não se negocia a família. Por conta de tal emprego, vou abrir mão da família. Por conta de tal cargo, de tanto dinheiro, por conta disso e daquilo, não ponho a família nos meus planos ou largo mão dela. Isso não existe. A família é um valor inegociável, como a vida. Então, quando você tem esses valores, você dá conta. Se você não tem a família por um valor inegociável, hoje em dia se separa por tão pouco. Por tão pouco. Olha, eu vou contar para vocês. 23 anos de padre, eu estava no começo do meu sacerdócio. Imagina então que depois as coisas pioraram muito. No começo do meu sacerdócio, eu conheci um casal. Ela se separou dele porque ele deixava a escova de dente na pia e deixava a pia toda molhada. Eu vi um pregador uma vez falar isso, que ele trabalhava com casais que os motivos eram tão fúteis, não era por traição, quer dizer, existia uma traição, mas não estava no topo da lista. O topo da lista era coisa fútil, por causa do escova de dente, por causa do ronca na cama. É impressionante. As pequenas coisas fazem destruir a família. E no fundo, sabe o que a gente descobre? Douglas, Biscuit, meus caríssimos hosts, é assim que fala? Olha, quem apresenta o podcast é host? Meus caríssimos hosts. Poxa, tá vendo? Então. Ele é, padre, eu tô achando que você tem que pular de podcast já para ter ele televisão. Gente, vocês estão perdendo tempo aí, emissoras. Vocês estão perdendo tempo. Entre em contato com a hora. Conversa aqui com o meu novo empresário, Douglas, e combina com ele. Deixa o comentário aí embaixo. Deixa o comentário, ele já vai passar as informações. Com certeza. Tá combinado, padre. Tá fechado. Tá fechado. E aí, no fundo, o que a gente percebe é que hoje as pessoas estão muito molengas mesmo. É verdade. As pessoas nascem, qualquer coisinha, já estão jogando a toalha e chora. É muito mimimi, pouca Ave Maria. Nós estamos numa geração frouxa, frágil. Desculpa, gente, não tô xingando ninguém, não. Eu amo todas as gerações e está no Magnífica Lucas capítulo 1, todas as gerações proclamarão que Nossa Senhora, que Maria é bem-aventurada, que ela é Nossa Senhora. Amém. Mas só que o mundo de hoje, ele está produzindo isso. Você não pode ser um produto do mundo. Você é filho de Deus, não é nem produto de Deus, é filho de Deus. Então você não pode ser um produto do mundo, dos condicionamentos, das heranças, do social, não pode. A sua vida é um testemunho. Glória a Jesus. Para muita gente que ainda não assistiu ainda, não só esse podcast, tantos outros podcasts. O que o senhor diria, padre, para uma pessoa que tá agora desistindo da vida, desistindo da família, desistindo do emprego, desistindo de tudo e até por motivos tão fúteis? O senhor acabou de dizer. O que o senhor diria agora? Frouxo? Não. Eu diria e digo o seguinte: eu tive que me reinventar. Então, houve meses em que eu não mexia nada no corpo. Eu vivi à base de morfina muito tempo. Eu sofro de dores crônicas. Eu tô com dor agora. Mas Dom Bosco ensinou: a dor é minha, a carinha pro irmão. Monsenhor Jonas repetiu. Monsenhor Jonas, um grande salesiano, repetiu isso a plenos pulmões, a plenos rostinhos, com aqueles olhinhos azuis dele que brilhavam. Ai, meu Deus do céu. Alegria de conviver tantos anos. Ai, que saudade. Não vejo a hora de ir ao túmulo dele rezar, porque não fui ao túmulo depois, né? Bom, então,
se reinvente. Quando eu não pude, então, mais usar os pés e as pernas, eu literalmente troquei os pés pelas mãos. As pernas são fracas. A minha cintura é fraca. Mas os meus dedinhos são ágeis. Então eu resolvo tudo pelo celular, eu mando mensagem para um e para outro e faço reunião com os meus missionários, os colaboradores, os voluntários. Então, se reinvente. Muita gente diz, porque eu não tenho emprego, porque não sei o que. Gente, atenção. Muita gente quer emprego e pouca gente quer trabalho. Sim. Perfeito, pai. Bela colocação. Porque se você não está tendo emprego, se está difícil o mercado de trabalho, se tem um afunilamento, faça o que você sabe. Seja um empreendedor. Eu não tenho capacidade para ser empreendedor. Olha, quando doer, você vai ter capacidade. Então, eu só desenvolvi algumas capacidades a partir da enfermidade, não apesar dela, mas a partir dela. Eu não me rendi à doença. Eu me valho dela para evangelizar, para tornar Jesus mais conhecido, amado, seguido e adorado. Então, se reinvente. Se não deu aqui, vai por ali. Tem um jeito. A necessidade faz ocasião. E também o ladrão. Não, então não desista, não desista, não desista. Persista. Resiliência. Já passei da resiliência, superação, ressignificação dos fatos. Eu já passei da hora. Deus podia me levar. Eu conheço pessoas que dizem, padre, quando cai um avião, eu digo, por que eu não estava lá dentro? Outro dia veio uma pessoa, padre, eu quero morrer. Mas não foi eu só outro dia. Ela veio muitas vezes dizendo que queria morrer. Sim. Então, certo dia eu falei, é agora. Com licença, filha. Pus a mão na cabeça dela. Senhor Jesus, tu amas tanto essa filha. Eu te peço, por favor, dá a morte a ela. E que ela morra agora, Jesus. Não demore muito. Ela nem consiga chegar em casa. Ela cai aqui agora, estirada. Não tem pronto atendimento, socorro. É pra ela, né, padre? Pra ela, né? Obrigado. Douglas, Deus te abençoe. Um abraço para o Padre Léo. Jesus, ou cura ou leva. Jesus, então que ela... Nossa, ela saiu assim, ficou brava. Você tá pedindo para morrer, filha. Eu tô ajudando Deus a ouvir sua prece. Aí não quer mais. Não quer Agora mais. Tá chegando, tá passando aperto, não quer mais, né? Não quer mais. Ora, as bolas. Não é assim que funciona. Vamos criar juízo, gente. Saúde eu tenho. O que me falta é juízo. Padre, a sua... as pessoas têm muitos caminhos para encontrar o Senhor e os seus ensinamentos. Tem esse podcast, Oro, Virando o Jogo. Divulgue para todo mundo. Mas também tem as suas palestras. Deve ter muitas. Tem bastante, graças a Deus. Na televisão, tantas coisas. E também um acervo de livros... Graças a Deus. Tremendo, né? Fala um pouquinho aí, agora saiu, acho que é 40º mesmo. O 40º livro, como disse o meu amadíssimo bispo, Dom Wilson Angotti, eu fiz questão de dar o primeiro exemplar para ele, e coincidiu que era uma das visitas dele a mim, tinha chegado da gráfica, dei para ele. É seu novo filho, né, Padre Marlon? É o meu novo filho, Dom Wilson. É a pergunta que eu ia dizer. É o meu novo filho. Dá para escolher entre os filhos aí? Não dá. Eu não acredito que os pais e mães amem todos os filhos da mesma maneira. Sim. Eles amam mais quem precisa mais que ser amado. Há filhos que dão mais trabalho, então os pais dedicam mais atenção àqueles filhos. Então, eu amo todas as publicações. Algumas foram viscerais. Eu sou muito intenso, então eu não consigo fazer uma missinha, com todo respeito. Não consigo fazer uma pregaçãozinha, ou vamos ser rápido, ou vamos fazer de qualquer jeito. Não. Mas há alguns
que eu sinto que são mais urgentes para a evangelização. Esse último, o mais recente, melhor dizendo, que não é o último, O que fazer com os limões que a vida te dá, e perdoe-me, o mico do século, que eu tô sem nenhum exemplar aqui agora. Não, o mico do século meu, que eu vi 40 livros, eu não li nenhum, eu fiquei morrendo de vergonha. Não conta isso. Não, contei. Sem vergonha. Mas olha, você já viu muitas pregações minhas que viraram livros, ou pregações que nasceram dos livros. Maravilhoso. Então você leu pela pregação. Li pela pregação. Aí sim, muitas. E repeti, então tem livros que eu li 2, 3 vezes. Exato. Então esse mais recente, O que fazer com os limões que a vida te dá, que saiu pela editora Planeta e é prefaciado pelo padre Marcelo Rossi, meu padrinho, eu julgo muito importante, porque o pano de fundo é a minha luta pela sobrevivência. Mas não é só isso. A palavra dos santos, as palavras de Nosso Senhor, o catecismo da Igreja Católica, pensadores importantes e o fio condutor que a pessoa desavisada não capta, mas quem lê com atenção pega, é oferecer os seus sofrimentos por uma causa. Tá com sede? Não murmure, não reclame, sorriso no rosto, e ofereça aquela sede, se não tem como ali saciar, ou até mesmo tem a sede, por um filho que está nos caminhos de escuridão, dependência química, pelo fim da guerra, pelo Papa, para cair por terra aquela biqueira que tem na esquina da sua rua. Então, é oferecer tudo. Passou por uma humilhação de sabor, passaram a perna em você, puxaram o tapete, ofereça. Nenhuma lágrima role em vão. Cada lágrima que pela face rolar, seja uma prece ao céu subir. Já é o meu próximo livro. Já é o meu próximo livro. Então, ofereça tudo a Jesus. Una-se aos sofrimentos de Jesus em oferecimento ao Pai das Misericórdias. Ofereça tudo a Maria, para ela te ajudar a se aproximar do sofrimento do Cristo, porque não há cristão sem cruz. E o mundo de hoje prega Deus e não igreja. Deus sem igreja. Eu tenho Deus, eu sou de Deus, eu rezo, eu oro. Que igreja que você vai? Eu não vou nenhuma, não preciso. Ou então eu vou cada hora numa. Então o mundo apregoa Deus sem igreja. E também cristão sem cruz. Isso é conversa para boi dormir, viu? Isso é conversa do capeta. Olha só, gente. Meu Deus do céu. Vou até dar uma brecha aqui, gente. Compartilhe essa live. Não pra gente garantir seguidores, não. Mas, às vezes, uma palavra que tá aqui pode salvar uma vida dentro de casa. Eu tenho certeza que você que está assistindo, você sabe que isso pode estar impactando na sua vida, mas no mesmo momento você fica pensando em alguém. Alguém precisa ouvir isso. Alguém precisa beber dessa fonte. Essa fonte inesgotável que é o Padre. Essa pessoa maravilhosa que está aí lutando o tempo todo. Você fala, meu Deus do céu, eu estou aqui cheio de... Aliás, o senhor falou um negócio interessante, que quando o senhor não teve mais as pernas, o senhor começou a usar as mãos. Não tem gente que está mudando um pouquinho, não, ou adiantando o processo. Tem gente que tem a perna e só está usando a mão o dia inteiro no celular. Olha a sacada. Essa foi boa. Mandou bem, Biscoito. Mandou bem. Eu queria ter dito isso. Vou usar na próxima pregação. Não é, porque nós vivemos no tempo... Eu lembro que nós estávamos uma vez numa viagem da banda, assim, na Canção Nova, e durante o almoço, eu olhei todo mundo no celular. Falei, o que está acontecendo aqui? Qual é o problema? Então, assim, eu falo assim das pessoas, mas é começar em mim, é começar em nós. Não é? Precisa começar na gente, a gente entender qual que é o processo. O padre precisou. Hoje
meio que ele tem, não só limitado a isso, mas, sei lá, 80%, 90% são as redes sociais. Mas se você tem outro meio, filho, usa, vai até o asilo, vai até um hospital, vai cantar, vai evangelizar. Fazer as ações concretas. Ações concretas. Vamos falar em ações concretas aqui, padre, eu queria falar aí do hospitalzinho que tá vindo aí. Fala aí, como é que pode... Tô na cama construindo um hospital? Como é que o senhor falou? Tô na cama e tô construindo um hospital. É isso mesmo, Biscuit, Douglas, você que nos assiste. Eu sempre, desde criancinha, quando eu ia à missa, eu olhava para o altar, eu pensava, é mesa de cirurgia. Talvez por conta de tantas cirurgias, mas eu penso que, primeiramente, por um insight divino. Depois eu olhava o padre e falava, ele é o médico. Eu olhava o templo e pensava, é o hospital. E aí eu fui crescendo com essa imagem, com esse entendimento. Depois eu comecei a pregar, é o tema até de um livro, O Remédio é Jesus, em que eu falo que Jesus é o médico dos médicos. Isso está no catecismo. Jesus é o remédio eficaz e a igreja é um hospital de campanha. Aí é Papa Francisco. Então, sempre para mim isso foi muito forte. No começo do meu ministério eu pensei, vou construir um dia um hospital totalmente gratuito, com humanidade tratar o enfermo, não tratar a doença do doente, mas tratar o doente que traz a doença. É uma mudança de ótica, isso faz toda a diferença. Nossa. E ver cada enfermo como o próprio Jesus. Então, eu amo aquela imagem de São Camilo, ele está com um enfermo, assim, abraçando, os dois de frente, e no rosto do enfermo está o rosto de Jesus Cristo. É Mateus 25, 31 e seguintes. Estive enfermo e fostes me visitar. Tive fome, me deste comer, e assim vai. Mas aí, quando eu descobri que eu tinha uma doença rara, aí chegou... fechou o projeto. Eu falei, então o hospital vai ser para pessoas com doenças raras. É a Casa de Saúde Nossa Senhora dos Raros, aqui no centro de Taubaté. Ô, padre, como é que tá o hospital? Já tá terminando? Tá no meio? Como é que tá? Me fala aí como é que tá. A construção do prédio, estamos fazendo a partir de um casarão que a gente tinha, onde funcionava a editora Missão Sex Santos. A editora saiu de lá, foi para outro lugar, e estamos reformando e construindo mais algumas alas. Estamos hoje com 80% construído. Quanto tempo já de construção, padre? Eu acho que 3 meses. 3 meses? 3 meses. Eu comecei a campanha bem antes, e é uma campanha maluca. Maluca. R$1 por um hospital. E Muita como gente riu de mim. Fala. Muita gente riu. Que isso? Eu tenho que pedir R$10, tem que pedir 120 mil. Olha, quem quiser dar mais e puder dar mais, dá. Mas R$1 não onera ninguém. E a pessoa vai se sentir importante, amada, valorizada, com dignidade. Ela pode pensar, eu dei R$1. Eu ajudei a construir um hospital. Padre, isso com certeza muita gente sabe, mas tem gente que ainda não ajudou. Me fala o caminho. Existem alguns caminhos. Um deles eu vou passar a nossa chave Pix, e aí você dá R$1 por um hospital, ou quanto você desejar e puder. Escritório, sem acento, escritório@cdsantos.com.br. CD é S-E-D-E, C de Santos, como está na palavra. escritório@cdsantos.com.br. Tem tudo nas minhas redes sociais. Tá tudo lá. @Padre Marlon Múcio. @Padre Marlon Múcio. Também adquirindo nossas rifas. Tem rifa de moto, de iPhone. Agora tá com uma rifa de uma moto ou 3 iPhones, 14, 128 gigas. Todo mundo gosta. Adquirindo os meus livros, os outros livros também dos outros autores, da editora Missão Sex Santos. Então há muitas maneiras de ajudar. Eu preciso, Douglas Biscuit, atenção, eu preciso de pequenos investidores. A pessoa que dá R$1.
que doa até um pouquinho menos do que R$1. Eu tenho testemunhos lindíssimos disso. De médios investidores e de grandes investidores. Está orçada a mobília e os equipamentos básicos em R$500 mil. Depois, a manutenção mensal, R$150 mil. É uma loucura isso, para mim, para a obra que a gente já tem com tanta demanda, assistindo a tantos em situação de vulnerabilidade social, mas o que é que eu posso fazer se o Senhor me pediu? Não, mas o senhor é meio doido Pediu, mesmo. você já fez a sua vontade, né, padre? Eu sou Um doido de Deus, Tudo. assim, doido de Deus, Louco doido por Deus, varrido. louco pela Eucaristia. Eu te amo, sou louco de amor por ti, meu Jesus. Tu és minha paz, minha luz, meu rei e meu bom pastor. Eu te amo, sou louco de amor por ti, meu Jesus. Tu és minha paz, minha luz, meu rei, meu Senhor. Padre Deus do céu, Padre Marlon Mas Múcio. não vou ser padre cantor, porque eu não tenho o dom para cantar, canto fora do tom e desafinado. Bom, então vamos lá então. Um livro, um filme, um DVD, né? Como, não é? Sim, 2 DVDs. Agora, Padre Marlon Múcio. Já plantei uma árvore, Cantor. já plantei várias árvores, Cantor, ator. já tive vários filhos, plantou o pé de limão. plantei um pé de limão, mas eu plantei mesmo. Aí, ó. O limoeiro. Sim. Plantei um limoeiro na nossa comunidade terapêutica, Aí, ó. Instituto Santa Teresa d'Ávila, em Caçapava. É um terreno muito grande e lindo, e fiz questão de plantar um limoeiro. Perfeito. Imagine quantas sementes E muitos sai filhos. desse limoeiro e sai desse livro maravilhoso. Graças. Mas sabe por que sai? Porque Deus me espreme. Deus espreme mesmo. São Paulo diz: o amor de Deus nos constrange. Então, Deus vai espremendo esse limãozinho que sou eu, e eu vou espremendo os limões que a vida me deu e dá, e aí dá uma baita limonada. Muito agradecer, Padre, a sua Por que você está agradecendo? força. Acabou? Não acabou não. Ah, Eu quero agradecer uai, a sua quase que eu tive força um de treco vontade, aqui. a sua força de vontade, a sua dedicação pela obra de Deus. Eu convivi muito tempo Aleluia. com o Monsenhor Jonas, até eu quero te perguntar sobre isso, sobre qual é a sua relação, qual foi a sua relação com ele. E eu vejo o senhor muito, muito parecido, assim, a sua... Meu Deus do céu. Muito inspirador, padre. Muito inspirador, muito inspirador. Imagine quantas pessoas nos inspiram nisso, nessa sua luta. Qual é a sua relação? Qual foi a sua relação com o Monsenhor Jonas? Qual é a sua relação até hoje? Exatamente aos 14 anos, quando fui batizado no Espírito. Você devia estar lá, não sei se Provavelmente o Douglas estava. O Douglas era o menino, O Nato estava lá? Não, o Nato estava muito antes. O Nato foi o técnico de som, né? Gostei. Ele foi o técnico de som. Aliás, padre, desculpa, antes do senhor falar, eu queria dizer o seguinte: esse podcast ele acontece por causa das parcerias que nós temos. Amém. Tá? Então eu gostaria de destacar 2 parcerias importantes aqui. Primeiro, o senhor já falou, é o Nato. NC Costa, é isso? Se você quer gravar um CD, quer gravar um DVD, vai lá no NC Costa, o cara é parceiro, é amigo meu, faz um trabalho excepcional aí na música católica. Ele tem uma carinha tão boa. Ele tá sorrindo aqui no tempo todo. Certo, ele tá aqui do lado de cá. Como ele precisa estar do lado de lá, mas esse ele Não, mas a carinha de vocês também dá. A carinha da gente também, né? Dá pra levar, né, Dá padre? pra levar. E o segundo parceiro que eu gostaria de destacar é a Casa do Chefe. Se você é de Cruzeiro, é o melhor lanche e hot dog da cidade.
8 carros na cidade, mais 3, 4 casas, loja de conveniência. É um parceiraço nosso. Inclusive, ele tá aqui fora. Só que ele tá tão cansado do trabalho que ele falou: deixa eu ficar aqui cochilando. Não, ele tá no carro. Ele tá no carro. Marcinho, meu irmão, é também o nosso sócio na agência. Então, eu queria mandar um grande abraço para ele. Voltemos ao fato. Marcinho. Deus abençoe o Marcinho do chefe. Casa do chefe. Da Casa do Chefe. Deus abençoe o Nato da NC. NC Studio. N Costa Studio. Pronto. Então, aos 14 anos, quando fui batizado no Espírito, eu estava no cenáculo, no Morumbi. Oh, Você estava tocando lá? Não estava tocando, mas eu estava lá. Eu já estava lá. Eu estava, então, com 14 anos, participando dos cenáculos do Morumbi, que não era uma coisa fora do comum. Meu Deus, que saudades eu tenho daquilo. Não é saudosismo, é que houve tanto poder de Deus. E hoje, às vezes, a gente substitui poder de Deus por motivação barata. Sim. Substitui a Bíblia por frase de impacto. Então, isso não dá certo. E aí eu ouvia, eu não via, eu não sabia como era a carinha dele. Eu ouvia que tinha um tal de Padre Jonas lá no palco. Eu ouvia a vozinha dele, eu ouvia a tia Laura. E aí o Padre Jonas falando, pregando, e ele dizia: levante seu braço. Sim, agora. E vamos pedir o Espírito Santo. E aí, aquele Pentecostes que eu falava assim: Jesus, eu não estou entendendo nada que ele está falando, mas eu quero igualzinho. Eu não estou entendendo, mas eu quero exatamente o que ele está pregando. E demorou muito tempo, professor? Não, ali mesmo fui batizado. Sim, depois participei de seminário de vida no Espírito, que naquela época havia. Hoje talvez também, mas não tanto quanto seminário de vida no Espírito, experiência de oração. E aí a data-chave foi 27 de novembro de 1988, no Colégio Sion, no bairro Higienópolis, em São Paulo. Mas começou ali o meu relacionamento com o Senhor Jonas sem eu conhecer, e ele não me conhecia. E aí depois, por conta, o Senhor Jonas, na época, visitava com os LPs embaixo do braço, com mais alguém, celebrando missa aqui, missa colar, e depois ficava autografando os LPs. Você sabe que é LP, gente? O vinil? Pois é. Se você não sabe, o Biscuit sabe. Eu vi o nascimento desse LP. Fazer o quê? Ele viu, gente, ele viu. E depois, nos acampamentos, nos eventos na Canção Nova, e depois quando eu também passei a pregar, celebrar na Canção Nova. E aí sempre ele pedia para eu ir na casa dele. Eu não acreditava. De repente, acabava uma pregação, quem estava ali na produção, algum missionário, falava: olha, o senhor está muito ocupado na próxima 1 hora? Não, por quê? É que o senhor Jonas ligou e pediu para o senhor dar uma passadinha na casa dele. Eu quase morria. E aí me levavam de carro até a casa dele, ele orava por mim, me dava palavras de sabedoria, de profecia. O senhor é maravilhoso. Você sabe, padre, que vou falar o ano 90 e pouco, tudo bem, tá? Eu trabalhava eu não conhecia muito bem a Canção Nova. Já tocava teclado, mas não conhecia muito bem. Eu morava em Cruzeiro, 15 minutos da Canção Nova, e não conhecia muito bem a Canção Nova. E eu fui vender material religioso, santinho, essas coisas, no Rio de Água Viva, no Rio de Janeiro. E eu olhei... O Rio de Água Viva era no Rio de Janeiro. No Maracanãzinho, Maracanãzinho. Isso mesmo. E eu olhei, assim, aquele estádio lotado, falei: nossa, acho que um dia eu vou tocar um negócio desse aqui. Eu estava vendendo material, porque o material, as barracas ficavam em cima, assim, em volta. Era no Maracanãzinho, em cima e em volta. Passaram esse ano, conheci o Boy. Grande abraço, você, Boy, meu irmão. Só lenda aqui, gente, só lenda. Boy, meu querido, aliás, você está convidado para vir no nosso podcast, viu, Boy? O Boy me convidou para ir para Canção Nova, passou um ano. E naquele ano, chegou em janeiro, falou: gente, a banda vai pro Rio de Água Viva. Mas beleza, vamos tocar no Rio de Água Viva. E eu lembro quando a gente estava passando o som
um dia antes de começar, assim, eu sentei assim no palco, uma hora eu estava meio cansado, eu olhei, meu Deus, o ano passado eu estava sentado lá e falei assim, meu Deus, que maravilha! E aí começou uma história com o Monsenhor maravilhosa, que vai até hoje. O Monsenhor é um... Lembra quando ele entrava para fazer a pregação e ele, em cada músico, Sim. tocava, dava uma palavra, fazia uma oração ali, ele ia em cada músico. Aquilo também me chamava a atenção, dizia, que carinhoso ele É é. carinhosíssimo, e até nos momentos que ele tinha que ser duro. Uhum. Muitas vezes ele chamava a atenção da gente, no momento da palestra que você estava lá disperso. Se ele tivesse a palestra dele, era uma coisa assim impressionante. Era música e palestra, era uma coisa só. Isso. Não tinha nada de, depois eu vou escolher a música. Não, a música é a palestra. Então, se ele estava pregando e de repente ele olhava, o músico não estava atento. Por que você não está tocando aí? Então, até nos momentos de dureza, assim, Monsenhor Jonas foi assim, ele é hoje para mim. Ele é bem acolhedor. Eu tenho uma passagem com ele. Quando eu era criança, meu avô trabalhou na Cúria, lá em Lorena. Era assessor do Dom João Hipólito. Né? Uhum. Então, naquela época, quando eu era criança, tudo começando, né? Eu cheguei a conhecer o Monsenhor quando criança, mas nunca pensei que um dia eu ia trabalhar na Canção Nova, né? Então, eu comecei na Canção Nova, eu fui, não sei se você lembra, eu era produtor de TV. Sim. Produtor, depois virei diretor. Os programas Vitrine, Porta a Porta, né? E a gente fazia, quando fazia a reprise, a gente fazia a decupagem, né? Do programa, né? Tirava as datas, né? Tinha que retirar, né? E o aniversário do Monsenhor, se eu não me engano, é em dezembro. Uhum. Dezembro, né? 21 de dezembro. Isso, em dezembro. Aí eu lembro que me passaram uma fita de dezembro para fazer a decupagem, para tirar as datas. E dezembro não, minto, em janeiro. E eu fiz a decupagem assim, não percebi, não tirei a data do Monsenhor. E joguei no programa, cara. Ao vivo não, na reprise, né? Joguei no programa lá. Aí no meio do programa Vitrine, a apresentadora falou assim, e hoje, dia 21 de dezembro, é aniversário do Monsenhor, mas nós estávamos no dia 10 de janeiro. Falei, é hoje eu rodei. Acabou a minha trajetória com a Canção Nova. Começou o pessoal a ligar para o Canção Nova. Nossa, aniversário do Monsenhor. Nossa, mas não era em dezembro? Tá falando que é em janeiro. Deu uma repercussão. Aí um belo dia encontrei com ele, né? Contei essa história para ele e falei assim, meu filho, que jeito de falar assim, né? Fica tranquilo, isso daí é a menor das preocupações. Você não rodou nessa? Falei, bom senhor, que o senhor não estava na minha pele quando aconteceu isso. É porque o Monsenhor é um bom senhor. Exatamente, é um bom senhor. Então eu tive essa experiência com ele. Todas as vezes que eu encontrava ele lá na chácara, né? Ele sempre acolhia, ele sempre deixava chegar para conversar uma palavra. Era bem... Nossa, sem palavras. Assim, sem palavras. Eu falo, quando eu entrei uma pessoa na Canção Nova, fiquei quase 10 anos lá, e saiu outra pessoa. Glória a Deus. Saiu Maria. outra pessoa muito melhor. Saí de lá já prestes a casar. E o Biscuit participou de toda a minha história. Né? Olha só. Onde é que o Biscuit não esteve? Pois é, eu tô ficando preocupado com a minha idade. Ele tocou teclado. Já passei do 100? Ele tocou teclado na Santa Ceia. Gente. Tocou teclado lá. Ele fez a trilha sonora. Ô padre, além do limão, do hospital, e tem mais alguma coisa aí que o povo pode saber, não? Algum projeto aí? Não para. Essa cabecinha não para? Não para. Esse corpo não para? Enquanto eu tô dando entrevista, eu tô pensando em mais um monte de coisa. Até o fim da entrevista já deve ter mais alguma coisa, né? Tá rendendo, então. Tá rendendo. Mas estamos assumindo agora um trabalho novo em Taubaté, que é com as pessoas em situação de rua. Sim. E eu sou apaixonado por tudo isso, pela promoção humana. Para mim, isso é evangelização na dura. Raiz. Ir ao povo. Evangelização raiz. Ir ao povo mesmo. Ir ao povo. Então, eu
E como é que Tem um pé que nome tá já? isso aí? Tem um Nós somos. Ganhamos um chamamento público com a Prefeitura de Taubaté. Então, é o Centro Pop, que é o Centro Popular, né? Então, é o projeto da Prefeitura, mas que a comunidade de Missão Sete Santos vai tocar. Legal. Uhum. Como tá a missão? Está uma benção. São 21 anos de vida. 30 de julho, vamos celebrar 21 anos de vida. 21 anos de muita luta, de muito choro, de muita provação, de muito obstáculo, mas de muita graça, misericórdia, poder de Deus e santidade. Nossa Senhora, eu sou apaixonado pela minha comunidade. Então ela está linda, está viva, está vigorosa e ela não para de trabalhar, porque eu não deixo eles pararem. E a missão também precisa de ajuda, padre? A missão, ela é sustentada por sócios, como é que é? Temos os sócios fiéis, mas eles ainda são em número pequeno. As pessoas ajudam muito a missão, adquirindo os meus livros, os outros livros da editora Missão Sete Santos, participando das rifas, fazendo piques, não é? Então é assim que elas ajudam. A gente está falando da missão, né, padre? Os cursos que tem, o curso que é o hospital, a missão, agora o trabalho que o senhor vai fazer com o pessoal De rua. Mas o senhor também, eu creio, né? É fato que o senhor também tem uma despesa mensal, né? Questão de medicamento. As pessoas conseguem ajudar através desse Pix que encontram no Instagram do senhor? Consegue. Só que aí a gente pede para que elas especifiquem. Ah, legal. Porque é uma coisa que eu glorifico a Deus. Nunca eu peguei 1 centavo dos meus livros. Eu assinei um documento que todos os meus livros eu doava integralmente, de maneira irrevogável, os direitos autorais de todos os livros ou obras outras para a comunidade, para a evangelização e a promoção humana. Doei tudo. E aí é tão lindo quando você se doa e doa o que você tem e faz, que Deus paga bem. Santa Teresa d'Ávila de novo. Deus é um bom pagador, dizia ela. É bom tê-lo por patrão. Ele paga muito bem. Então, para você ter uma ideia, eu tenho um plano de saúde, o plano de saúde contrata a Home Care. E aí eu vivo internado aqui em casa, aqui no meu quarto. Bom, mas além dos medicamentos que a Home Care disponibiliza, que são muitos, estamos aqui do lado da minha farmacinha. A minha pequenina farmacinha. Eu ainda gasto mais 12 mil reais por mês de medicamentos que não me são fornecidos. E aí a gente vê a providência. É um que manda um pouquinho, o outro sente um toque, o outro pede para alguém. E graças a Deus não tem me faltado nada, nunca. Porque também eu sou devoto de São José. Eita, São José! Valei-me, São José! Valei-me! São José! Nossa, padre. Posso fazer uma perguntinha aqui, cortando você, que Claro. uma curiosidade, eu também vi em outro podcast, achei bem interessante. O senhor teve uma experiência aí, né? Com Deus aí, né? Conta um pouquinho pra gente essa experiência. Da EPC? Sim. Então, em 2017, eu cheguei malzão no hospital regional aqui de Taubaté. Era uma daquelas idas minhas terríveis. Fui levado às pressas pelo meu irmão. Eu lembro dele me catando assim, me tirando da cama, me jogando no carro e voando até o hospital. O pescoço caído, porque é um dos músculos que ficam fracos. Então, o pescoço caído, sem força para sustentar a cabeça, babando, sem falar. A cabeça sempre boa e a alma, graças a Deus. E fui levado para a emergência, logo depois para a UTI.
E eu tive um apagão na emergência, antes de entrar no UTI. Foi um apagão. E eu vi os meus santos de devoção e os outros em seguida, pegando a minha maca e subindo comigo apressadamente. Então eu vi aquele túnel de luz, eu vi aquele caminho, ainda bem que era rampa, não era escada, né? Porque para mim eu vi toda aquela cena e cheguei lá na porta do céu. E eu vi aqueles portões celestiais belíssimos, áureos, altíssimos. A porta entreaberta. A porta é estreita, disse Jesus. Não foi reformada. A quem queira passar manteiga do evangelho para suavizar, né? Não. Emagreça espiritualmente. Baixas calorias espirituais. E aí os santos me disseram, você não vai entrar. E eu falei, mas como? Barrado no baile? Bati com a cara na porta? Eles me disseram, não vai entrar, porque você tem uma grande missão. A sua missão não terminou ainda. Eu fiquei felicíssimo naquele apagão. Fiquei felicíssimo. Ai, que lindo, minha missão não terminou. Tá. Eu queria entrar. Sim. Como disse São Paulo, eu prefiro ir para o céu. Mas se for bom para os outros que eu fique, eu fico. Sim. Essa frase não é de Dom Pedro, é de São Paulo, eu fico. Mas aí, os santos me disseram não só isso. Eles me disseram não só que a minha missão não tinha terminado. Eles me disseram, você não está pronto para entrar. Aí doeu. Porque eu já me considerava pronto. Eu achava que estava tudo bem. Falou que não ia entrar e ainda falou que não estava pronto. Não estava pronto, aí doeu. Doeu, né? Deu aquela discussão. Deu vontade daquela discussão, né? Os mesmos santos que me levaram me trouxeram de volta. Então, depois eu contei para psiquiatras, médicos meus e outros. Eles ouviram com muita atenção e falaram, é possível, Padre Mauro, é possível, sim. Nós acreditamos no seu relato. Eu coloco isso no livro dos Limões. De tal maneira que, se foi uma EQM, experiência de quase morte, eu não sei. Mas que foi uma EQC, experiência de quase céu, eu tenho certeza. E eu posso garantir, o céu não se compara ao que dizem. O céu não é nada do que dizem. O céu não é nada do que contam. É infinitamente melhor. É o que tem preparado para nós, diz Adriana, na sua música. Lindo céu. Padre, agora sim nós estamos chegando ao fim. Porque a vontade que dá é tanto ensinamento, tanta simpatia, tanta presença de Deus, que dá vontade de passar aqui à noite. Mas, gente, nós estamos aqui no quarto. Passamos aqui umas cabanas, umas tendas. Passamos 3 tendas. Somos 3 mesmo, 3 tendas. Padre, é uma alegria, né? Eu tinha um roteiro aqui. Pois é. O roteiro foi para caixa prego. Tinha um roteiro aqui. Consegui seguir o roteiro. Coitadinho. Você sabe que agora... Ou a culpa é minha ou é do Espírito Santo. É do Espírito Santo, com certeza. Eu tava tentando olhar, falei, meu Deus, eu não fiz uma das perguntas que eu falei pro Bispo, eu tava vindo de viagem, falei, Bispo, eu anotei aqui. Bispo, eu tô nervoso, no primeiro podcast, o Padre Marlon, eu acompanho ele nas redes sociais. E aí, ele falou assim, eu também não sei. Falei, então, a gente anotou, aí eu comecei a fazer pergunta pro outro lado do carro, vou falar isso, vou falar aquilo, não falamos nada. Falamos nada, foi tudo... muito melhor do que muito melhor, muito espontâneo. Glória a São Jesus, glória a São Jesus. Padre, olha, aleluia. Eu quero agradecer, eu saio daqui, outra pessoa novamente. Aleluia. Outra pessoa, eu prezo muito, o senhor falou aí, de família, né? Eu prezo muito a família. Para mim, em primeiro lugar, sempre. Porque é onde a gente, se precisar, é onde a gente vai ter o amparo necessário. Então, eu agradeço a Deus. Depois de Deus é família. Não há nada abaixo de Deus que não seja família. Exatamente, Padre. Tudo que a gente conquista é Deus orientando, é Deus mostrando os caminhos, e a família
fortalecendo, falando, vai, você consegue. Então, eu sou grato muito por isso. Sou grato hoje pela amizade do senhor. Fiquei muito feliz de conhecer a Agência Oro. Primeiro episódio aí com o senhor. Muito obrigado pela oportunidade. Aliás, eu queria pedir ao senhor para interceder para nós, para a nossa agência, para o nosso trabalho. Já moram na minha oração e já estão mergulhados no fundo do meu cálice diário, do altar e da vida, até a minha última missa sobre a face da terra. E do céu, Senhor, continuarei intercedendo por vocês. Para que eu choro, viu? Pode chorar, para que no chorão, viu? Bora. No chorão. Mas, padre, desculpa qualquer coisa. Porque a gente está assim, contamos com a parceria do senhor de estar nos ajudando a concretizar ainda mais esse trabalho. Nossa agência chama Oro Produções, que vem de oração, que é que a agência nossa se formou através da oração de 3 amigos fiéis. Que lindo. Que é eu, o Biscuit e o Marcinho, que está lá fora, nos esperando lá. Então, a nossa agência nasceu disso, da oração, né, Biscuit? A oração, a fidelidade que cada um tem. Tem a banda da agência, por favor, eu vou mandar para o senhor conhecer. Sim, mas eu já vi lá, já sigo. Que delícia. A banda Oro. Tem muita gente ali que eu conheço. E só tem fera, gente, só tem fera. Parece uma selva, só tem fera. Pá, nós postamos hoje, o Biscuit postou hoje. Eu liguei para ele, isso daí é fato. Ele postou lá o podcast, né? Hoje, né? Ele postou lá, eu fui lá, quem curtiu lá, olhei lá e falei assim, nossa, lá o padre curtiu já. Eu liguei pra ele e falei, Biscuit, o padre curtiu! Biscuit, o padre curtiu! Meu Deus! Eu já fiquei assim, êxtase já. O padre curtiu. Pô, padre, legal. Obrigado por dar essa força pra gente. Agradecemos muito. Muita força pro senhor aí, essa missão. Só Deus para recompensá-los pelo carinho, pela generosidade, pela entrega, por terem vindo, por terem dado o microfone, não para o Padre Marlon, mas para Jesus Cristo. Muito, 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 muito obrigado. E eu quero revelar também aqui, em primeiríssima mão, já que esta é a avant première, quero revelar também a causa da minha morte. Eu não morrerei em decorrência dessa doença. O Senhor me deixou isso muito claro. Lá no meu atestado de óbito, estará, morreu de tanto viver. Meu Deus do céu! Que alegria, padre. Obrigado mais uma vez. O que falar? Deus abençoe. Não somos mais fortes. Não somos mais fortes. Bora. Acompanhe as redes sociais do padre, Padre Marlon Múcio e da Oro Produções. Vamos junto, gente. Compartilha esse vídeo. Não, conta a rede social da Oro Produções. É verdade. Vou falar, desculpe. Eu tô emocionado. A gente é muita emoção. É muita emoção. Cuidado que segura ele. O nosso Instagram, oro.produçõeseventos. Isso aí. Siga a gente lá, compartilhe esse vídeo. Por favor, compartilhe esse vídeo, mostra para quê? Para os seus parentes, para os seus amigos. Vai lá no nosso site para você conhecer www.oro.net.br. youtube.oro. É isso aí. Se não YouTube/Oro. Só Oro. É isso aí. Oro. Eu pensava que era ouro. Não. Como chama aquele biscoitinho? Óreo. Fez a propaganda. Eu já pensei. Foi sem querer, mas se a Óreo quiser patrocinar, a gente não acha ruim. Não, de maneira alguma. Com certeza. Estamos aceitando. Então vamos servir para os convidados. Gente, muito obrigado por vocês acompanharem esse podcast maravilhoso com o Padre Marlon Múcio. Muito obrigado mesmo. Biscuit, grande amigo do peito aqui. Parceria de sempre. Marcinho, na casa do chefe, nosso sócio também. Tamo junto. N Costa Studio. Por favor, siga aqui nas redes sociais. N Costa Studio. Garoto, e que Deus dê
a você que está nos assistindo um amor profundo pela vida, vontade de viver, vontade de sentido, sentido à vida, sentido ao sofrimento, um amor profundo pela vida, uma vontade de viver tremenda, tamanha, e, acima de tudo, um amor muitíssimo ainda maior pela vida eterna. Amém. Viva Podcast Ouro! Virando o jogo!